Sejam bem-vindos à capacitação de CapCut. Eu sou o Caio e nessa capacitação a gente vai aprender basicamente tudo sobre o CapCut para uma edição de vídeo básica, desde a instalação do próprio software até todas as ferramentas. E no final do vídeo a gente vai mostrar o exemplo de como foi feito o exemplo do vídeo que a gente fez através da videoaula. Então confira aí com mais detalhes, passo a passo, de como fazer uma edição de vídeo básica no CapCut. Começando do começo, digitando CapCut no Google, você já vai conseguir ver que é o primeiro site que vai aparecer. Vai ter esse botãozinho gigante escrito Download for Free. Clicando nele, ele já vai abrir um link que vai te mandar o instalador. Como eu já instalei, eu não vou instalar de novo. Abrindo o CapCut pela primeira vez, você vai ver que essa é a interface inicial dele. Aí aqui embaixo tem todos os seus projetos, todos os seus arquivos que você já criou, que você já editou e já fez as suas coisas. Aqui do lado também tem os espaços, que é basicamente a nuvem do CapCut, que você pode colocar seus projetos, linkar e essas coisas. Na edição de imagem, que para quem conhece o Canva, é algo bem parecido com o Canva, mas como essa capacitação não está focada nisso, a gente não vai nem explorar muito sobre ela. Mas é interessante saber que caso você precise, o CapCut também tem essa opção. Infelizmente, a maior parte das coisas desse editor de imagens é pago, então eu recomendo usar o Canva mesmo. Indo aqui para o início, ao clicar em criar projeto, você já vai abrir um projeto do zero, e aqui temos a interface inicial do CapCut. Aqui não tem nada, porque a gente acabou de criar um arquivo. Nessa aba aqui a gente pode importar os arquivos, seja imagem, vídeos, GIFs, a gente vai dar alguns exemplos depois, mas basicamente é aqui que a gente faz a mágica acontecer. Ali embaixo é a linha do tempo, onde a gente pode arrastar os materiais que a gente importou, e assim a gente pode editá-los, cortá-los, enfim, fazer todas as modificações do vídeo base. Aqui em cima é as ferramentas que a gente pode usar na linha do tempo, ou a timeline. A gente vai explorar um pouquinho mais dessas funções mais para frente também. Aqui é os detalhes, tanto os detalhes dos vídeos, como em edições. A gente vai adicionar mais alguns arquivos no futuro, e aí vocês vão ver que vai mudar um pouco essa aba dos detalhes, que vai dar para editar os seus arquivos brutos. Logo ao lado aqui a gente tem mais algumas partes de mídia, e aqui também tem a aba de ferramentas, que a gente pode acessar os áudios, adicionar textos, stickers, que a gente também vai explorar um pouquinho mais para frente. Aqui é a aba de exportação, onde a gente vai, obviamente, exportar os nossos arquivos ou compartilhar, e geralmente a gente usa no final do projeto. Clicando em importar, eu tenho alguns exemplos aqui de arquivos que a gente vai utilizar para criar um projetinho básico. Vai dar para aprender basicamente tudo que a gente precisa para fazer um vídeo básico no CapCut. E aqui eu peguei um arquivo de cada, um vídeo, um GIF, uma imagem JPEG. Arrastando, assim como eu estou fazendo agora com esse vídeo, ele já vai aparecer aqui na nossa timeline, e aqui a gente pode começar as edições. Aqui a gente pode reproduzir, clicando no botãozinho de pausa, a gente consegue reproduzir, conseguimos deixar em tela cheia, caso a gente precisa ver com mais detalhes o vídeo quando tiver finalizado. Também é mostrado o tempo do arquivo, e aqui algumas informações importantes. Aqui a gente pode dar o zoom, caso a gente precise deixar com mais detalhes. Aqui a gente vai mexer na qualidade do vídeo, ou seja, se a gente vai focar em maior qualidade, maior desempenho. E aqui a gente vai deixar em alto, para manter a maior resolução. Aqui é a ferramenta de proporção do vídeo, ou seja, se a gente vai deixar ele em tela cheia, 16:9, ou enfim, aqui a gente pode editar para colocar tanto em tela de celular, como tela de computador. Aqui a gente vai deixar 16:9 mesmo, porque é o padrão, e é o do arquivo original. Mas é bom saber que a gente pode editar, para caso a gente precise editar alguma coisa para as redes sociais, a gente também tem essa opção. Clicando em personalizado, a gente pode editar um pouquinho mais e deixar mais específico, tanto o nome do arquivo, quanto as proporções de aspecto, que a gente já viu, a resolução, que a gente pode colocar personalizado, mas eu não vou mexer, a taxa de quadros, vou deixar em 60 fps para deixar mais fluido, o espaço de cores, por assim em diante. Salvando aqui, a gente já vai deixar o nosso arquivo personalizado. Como eu disse antes, aqui a tela mudou e agora
Essa abinha aqui, a gente pode editar as características do nosso arquivo bruto, como, por exemplo, a escala, que é o zoom. Aqui a gente pode mexer na posição de como tá, ou seja, a gente tem que mudar bastante coisa para dar um resultado que dê para ver. Aqui a tela a gente consegue girar também. Aqui, por exemplo, eu vou editar, vou colocar 100. Ó, dá pra ver que foi um pouquinho para esse lado? Esse que basicamente a gente vai editar a posição, a gente pode tanto pôr o X quanto pôr o Y, editar, tanto negativo para positivo. Aqui a gente pode, assim como um texto no Word, a gente pode editar para deixar centralizado, mais para a esquerda, mais para a direita. Basicamente enquadrar o nosso arquivo da maneira que a gente achar melhor. E a gente também pode editar isso manualmente, caso a gente queira deixar de uma maneira específica. E também escalonar a posição dele. Dá para ver que eu consigo editar em todas as posições, de cima para baixo, esquerda para direita ou centralizado. E caso a gente queira que fique do tamanho da tela, é só a gente arrastar até ele dar um lock-in aqui e pronto. É importante destacar que essas opções que tem um diamantinho roxo do lado são pagas, então a gente não vai mexer muito nelas. E se remover plano de fundo, a gente pode fazer algumas remoções personalizadas ou o chroma key. Em máscaras, a gente pode adicionar máscaras para o nosso arquivo, assim a gente pode deixar em formatos específicos, dividir no meio. Eu não acho que a gente vai usar muito isso na liga, mas é importante a gente saber, caso a gente vá utilizar futuramente, e é bom ter. Aqui, por exemplo, posso deixar em texto, e caso eu consiga editar essa máscara de texto, a gente pode editar o texto padrão. Aqui a gente pode editar a fonte também do texto, o tamanho dela, todas as suas características, você vai deixar em negrito, em itálico, sublinhado, todas essas coisas. O retoque é um recurso que permite ajustar e melhorar a aparência visual de clipes, especialmente focado em correção de cor, brilho, contraste, e até mesmo em embelezamento de pele. Ele é semelhante ao que vemos em apps de edição de fotos, só que é mais aplicado em vídeos mesmo. No áudio, a gente pode editar tanto o volume do vídeo, quanto se vai ter fade in e fade out. Explicando rapidamente, seria como o vídeo iniciar e ter ele aumentando o som gradativamente, e o fade out seria ele diminuindo o som gradativamente até acabar o vídeo. Aqui em velocidade a gente pode aumentar a duração do vídeo ou diminuir, dependendo de quanto o vídeo está, se a gente vai aumentar a velocidade dele ou diminuir. Aqui, por exemplo, eu deixei em 2 e o vídeo ficou bem menor. E o vídeo ficou bem mais rápido também. Caso eu aumente mais, percebam na duração do vídeo ali embaixo que ele diminuiu muito e agora ele está super rápido. E a gente tanto pode fazer isso para diminuir o tempo do vídeo, quanto para aumentar e deixar ele mais lerdo. Aqui o vídeo está 10 minutos agora e ele está bem lerdão. E aqui dá para ver a duração dele, que caso a gente queira editar para um tempo específico, a gente também pode fazer isso. E ele vai ajustar a velocidade para deixar no tempo que a gente quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 minutos, 120 segundos. E aí ele fica, ele crava nesse tempo e deixa na velocidade que o vídeo acaba aqui. E clicando em redefinir, a gente pode deixar o vídeo como o tamanho padrão dele. Em animações, aqui é uma da parte interessante, para não ficar uma edição muito seca de um corte para o outro, a gente pode adicionar animações de entrada, que quando o vídeo aparecer, ele já vai aparecer com uma animaçãozinha, para deixar mais fluido o vídeo. Isso é de extrema importância, porque faz com que o vídeo seja mais dinâmico, e as pessoas prestem mais atenção no que está acontecendo nele, além de não ficar algo muito amador. A gente vê isso até em filmes e séries, então dá pra ver por que faz tanta diferença. E a gente também pode aumentar a duração dele para ser uma edição mais longa ou mais curta, dependendo da nossa preferência. Podemos colocar tanto em entrada, para quando o vídeo começar, quanto para saída, quando o vídeo acabar, ele vai fazer uma animação.
E também temos a combinação dos dois, que ele faz os dois ao mesmo tempo. A gente seleciona uma opção e ele vai aparecer tanto para a entrada do vídeo quanto para a saída do vídeo. É legal do CapCut que ele faz um exemplo de como seria também, tanto para a entrada quanto para a saída. E aqui, se a gente for para o final do vídeo, dá para ver que a animação ainda está acontecendo. Aqui em ajuste, como a gente já viu anteriormente, a gente pode editar tanto as cores do vídeo, mudar a matriz, a saturação, o seu brilho, deixar mais iluminado, menos iluminado, mais saturado, menos saturado. Essa parte de curvas a gente não vai utilizar muito, mas basicamente é também de esquema de cores. A gente pode editar de uma maneira mais específica, mas não vai ser algo que vai ser muito utilizado. Aqui é a roda de cores, que é uma ferramenta paga, então a gente não vai utilizar por agora, junto com a máscara, que também é uma ferramenta paga. Aqui, estilização de IA, que também é uma ferramenta que seria necessário pagar para conseguir ter o CapCut Pro. Então, como a gente está fazendo um tutorial básico de CapCut, a gente não vai explorar muito agora. Indo para a timeline, a gente aqui tem as opções de selecionar o item, que basicamente a gente pode movê-lo para onde a gente quiser, selecionar e movê-lo para parte que a gente quiser da timeline. Aqui na capa, a gente pode adicionar uma capa para o vídeo, ou seja, basicamente uma thumbnail de YouTube para o vídeo, ou a gente também pode clicar para selecionar uma imagem e ela já ficar pronta. Aqui a gente pode bloquear a trilha para que a gente não possa mover nela e não fazer erros. O olhinho aqui a gente pode deixar ela invisível para a gente ver como ficaria sem ela. Podemos também silenciar o som e nas configurações a altura da faixa, ou seja, a gente pode aumentar e diminuir o áudio do vídeo e o tamanho do áudio, ou seja, aumentar de uma maneira mais precisa o volume. Em dividir, a gente pode dividir o vídeo em 2 vídeos, ou seja, se eu clicar mais ou menos aqui, tirar esses números binários que estão feios, eu posso separar os vídeos e se eu clicar em selecionar novamente e clicar no vídeo, eu posso deletá-lo. E aí o vídeo fica sem a parte do binário. Como vocês podem ver, agora o vídeo começa já nessa animação. Também temos o desfazer e fazer, basicamente o Ctrl Z e Ctrl Y, né? Que basicamente a gente pode desfazer algo que a gente fez ou refazer. Aqui em dividir, a gente pode selecionar uma parte e ela vai dividir como a gente fez com a outra ferramenta, mas aqui a gente utiliza a barra de onde está o vídeo. E aqui a gente pode mover tanto para frente quanto para trás do vídeo, eu posso inverter. Aqui eu posso excluir a esquerda ou a direita do vídeo. Então, se eu clicar aqui, então, se eu clicar aqui, tá vendo que ele excluiu a metade da esquerda? E eu posso fazer isso tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui temos um marcador, que basicamente a gente pode colocar uma área que a gente, sei lá, talvez a gente queira editar mais tarde ou precise adicionar alguma coisa, a gente pode selecionar para organização. E aí a gente pode selecionar, por exemplo, colocar ele aqui. E aí eu posso chegar e ver onde o marcador está e, por exemplo, dividir ele na parte em que eu coloquei o marcador. Mas para organização eu recomendo usar, porque edição de vídeo a gente é muito fácil de se perder. Agora que a gente já adicionou um vídeo MP4, que tal a gente adicionar um GIF aqui na parte que eu cortei do vídeo, onde eu coloquei o marcador, eu posso colocar um GIF. E pronto, simples assim, agora a gente já mesclou um vídeo com um GIF. Só que percebam que agora que passar no ponto e aparecer o GIF, ele vai fazer uma mudança meio brusca, que não vai ser muito legal. Então a gente vai adicionar uma animaçãozinha para que fique mais fácil, fique mais fluido e fique menos bruto essa mudança. Então aqui a gente pode adicionar uma animação de entrada. Se eu colocar aqui vou colocar uma animação de saída. Então, se eu colocar aqui um fade out, colocar um de 2 segundos, isso. E agora, percebo que agora vai escurecendo a tela gradativamente. Deixa eu mover aqui o marcador. Opa,
interessante também, esqueci de falar, a gente pode alterar o nome do marcador e as cores. Então eu posso colocar aqui marcador lunar. E se eu colocar aqui a cor roxinha, pronto, agora ficou bem mais bonitinho, mais organizado também. Agora eu vou adicionar uma animação de entrada para o GIF, colocar um fade in, ele vai gradativamente aumentando a cor até ficar na cor do vídeo. E aqui a gente pode ver o resultado. Veja que é uma animação muito mais suave de corte de vídeo. Isso é muito útil para a gente não fazer cortes que sejam muito fáceis de ser identificados e que seja algo mais suave para assistir um vídeo. Então, isso eu recomendo muito, é um dos grandes aliados de uma edição de vídeo. E aqui, novamente, eu vou colocar um fade out. Na real, vamos colocar uma combinação? Não, minto. Vamos colocar aqui uma animação de saída mesmo, que tá um fade out mesmo. Vamos colocar aqui. Opa, esqueci de alterar a duração. Vamos colocar aqui uns 2 segundos. E aqui, uma animação de entrada, um fade in de 1 segundo, que nem foi colocado no outro. Opa, isso. E agora sim, quando o GIF sair também, a gente pode ver que vai acontecer uma animação bem mais suave. Olha só. E voltamos ao vídeo. Ah, eu esqueci de falar que a gente pode mudar o tamanho das nossas áreas de trabalho. Aumentar a linha do tempo, diminuir. Eu prefiro deixar a tela bem grande para ficar mais fácil de visualizar os elementos. Enfim, como está sem muito som, que tal a gente adicionar uma musiquinha? A gente pode adicionar também um arquivo MP3 e pronto. Agora que eu adicionei a música aqui, venho se eu der o play. Agora o nosso vídeo tem uma musiquinha bacana rodando no fundo, mas percebo que ela está muito alta, o que pode às vezes atrapalhar caso tenha alguma pessoa falando no meio do vídeo. Então a gente pode diminuir um pouco o som dela, deixa eu ver. Não, acho que está muito baixo agora. Vamos dar uma aumentadinha. A gente pode adicionar também um fade in e fade out na música, ou seja, a música vai gradativamente aumentando o som até ficar o som padrão e gradativamente diminuindo até acabar. Então, esse é um efeitozinho que eu gosto de colocar, porque fica bem mais suave o começo e o fim de um vídeo. Temos aqui várias edições que é para o CapCut Pro, então a gente não vai mexer. Também temos um modificador de voz, que basicamente a gente pode adicionar alguns efeitos no áudio. Aqui temos filtros de voz, personagens de voz, falas de música, que vai alterar basicamente como a música vai funcionar. Aqui a falar de música é a mesma coisa, mas também não tem muitas opções gratuitas, então não vai ser algo que a gente vai usar muito recorrente. E por último temos aqui a velocidade do vídeo, e aqui a gente pode fazer tanto como a gente fez no vídeo, a gente pode fazer no áudio, que é diminuir ou aumentar o tamanho do áudio, mas com o áudio é mais um pouco delicado, porque às vezes se ele for muito rápido ou muito lento, vai ficar meio ruim de escutar, então a gente tem que ter muito cuidado na modificação disso. Dá para ver que eu não posso esticar o tamanho do áudio, mas eu posso diminuí-lo, o som, de uma maneira que ele chegue até a altura do vídeo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar e dividir o finalzinho aqui, apagar e pronto. Agora, na verdade, de uma maneira mais inteligente, na verdade, a gente pode fazer desse jeito, mas eu acho que um jeito mais inteligente seria simplesmente a gente pegar o vídeo e diminuí-lo até chegar na parte certa, como eu fiz aqui. A gente tem essa opção. E pronto, agora o vídeo está
tamanho certo junto com o áudio. Aqui tem algumas opções, só que todas são pagas, então a gente não vai mexer nelas por agora. E aqui eu adicionei 2 imagens JPEG e PNG, tanto da logo da Lunar, quanto do personagem Sonic Ouriço. E eu posso colocar eles em qualquer momento do vídeo. E é interessante a gente ver que dá para colocar em cima do vídeo, por exemplo. E aí, pronto, os dois vão estar ao mesmo tempo na tela. A gente pode dar uma diminuidinha. Aqui, como o vídeo, a gente pode aumentar a exposição, diminuir a exposição, aumentar o contraste, diminuir o contraste. A gente pode fazer todos esses tipos de coisas para o vídeo também, a imagem, desculpa. A gente pode aumentar a nitidez dela, a gente pode aumentar o brilho dela, entre outras coisas. Editado tudo certinho, eu vou deixar ela no cantinho do vídeo, como se fosse uma marca d'água mesmo. Feito isso, a gente pode mexer mais um pouco das configurações nas ferramentas que a gente tem. Por exemplo, a gente pode aumentar o tamanho da imagem. A imagem é algo interessante, porque como ela não tem uma duração fixa, a gente pode estender ela para quanto tempo ela quiser. Por exemplo, eu posso deixar o logo da Lunar desde o começo do vídeo até o final, sem que ela suma ou alguma coisa aconteça com ela. E eu também posso adicionar, por exemplo, essa imagem aqui, que eu escolhi por acaso, e colocar ela, por exemplo, eu posso substituir o clipe. Isso é uma ferramenta interessante. Por exemplo, eu posso substituir o GIF pela imagem do Sonic. E aqui, quando eu chegar na transição, todas as animações que a gente já tinha colocado no GIF vão se permanecer na imagem, mas como a gente não quer que o GIF suma, a gente só vai adicionar o ícone do Sonic aqui em cima, e a gente pode deixar ele, por exemplo, aqui no meio da tela, por que não? E adicionar uma animação, caso a gente, sei lá, queira adicionar alguma informação na tela, e ela só não apareça misteriosamente, a gente pode adicionar, por exemplo, essa animação aqui, pronto, perfeito. E a gente pode colocar uma de saída, colocar um deslize para a direita também. Pronto, agora se a gente voltar aqui e ir na parte em que aparece a imagem, note que ela apareceu de uma maneira bem mais carismática do que simplesmente ela aparecer e sumir. Opa, eu esqueci de adicionar aqui a animação. Pronto, agora sim ela vai aparecer vindo pela esquerda e direita e vai sumir da esquerda e direita. Olha só que legal. A gente também, outra ferramenta interessante, é que agora que a gente já adicionou tudo que a gente já tinha proposto, a gente pode colocar algumas inserções que o próprio CapCut tem. Como, por exemplo, ele tem várias musiquinhas, que caso a gente não tenha muita criatividade, a gente pode colocar. E a gente também pode pesquisar, mas, como, por exemplo, se eu procurar Michael Jackson aqui, não vai aparecer alguma música do próprio Michael, porque direitos autorais, enfim. Mas a gente pode procurar por coisas mais específicas, como, por exemplo, sons característicos, como barulho de teclado, uma câmera fotográfica, entre outros. Como, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu posso ir aqui, sair de música e ir para efeitos sonoros. Deixa eu procurar algum aqui que seja gratuito. Aqui, transições, talvez. Não, interações, isso. A gente tem aqui alguns sonzinhos. Deixa eu procurar algum aqui. Isso aqui, Digital Camera. Acho que esse é interessante de se colocar. Então eu vou arrastar ele aqui. Vou jogar ele para cá. E aqui ele abriu outra parte da nossa timeline. Deixa eu adicionar aqui. E agora, quando aparecer, vai fazer um sonzinho de câmera quando o Sonic aparecer. Olha que legal. A gente também pode adicionar textos na tela. Temos várias predefinições dos mesmos. Alguns sendo pagos, então a gente tem que ter muito cuidado para escolher. Por exemplo, eu posso adicionar aqui um texto padrão, que é o comum, e eu posso mudar o título dele para escrever Lunar.
Aqui eu posso adicionar balões de texto, mas não é algo que a gente vai utilizar. Eu posso mudar a fonte, deixa eu procurar aqui uma fonte que seja legal e que seja gratuita. Essa daqui. Essa daqui parece interessante, vamos ver mais umas. Talvez essa. Não, vamos ficar com essa, Magazine mesmo. Aqui a gente pode aumentar o tamanho da fonte e diminuir, como a gente bem quiser. Podemos deixar em negrito, podemos deixar sublinhado ou em itálico. Temos todas as opções para textos. Podemos alterar a cor, por exemplo, eu posso deixar ela roxinha também. Ou amarelo, talvez. Não, vamos deixar roxinho mesmo. E aí a gente pode adicionar aqui no cantinho e pronto. Ficou meio que uma marca d'água improvisada da Lunar. Aqui a gente pode aumentar, mexer nas características dela, como sombra, brilho, mas a gente não vai mexer nisso agora. Vamos adicionar uma animaçãozinha para ela chegar, talvez. Olha, essa máquina de escrever, acho que fica interessante. E aí a gente pode colocar ela para o vídeo inteiro. E aí, olha só que legal, aparece escrito Lunar no começo e ele pode ficar pro resto do vídeo. Olha só. Aqui temos alguns adesivos, que não vai ser algo que a gente vai usar muito, porque além da maioria ser paga, é mais para colocar em redes sociais. Temos alguns efeitos aqui que são mais específicos, que não são de um vídeo em específico ou alguma imagem. A gente pode colocar, por exemplo, se eu alterar aqui e colocar... Peraí, deixa eu colocar esse daqui, retrato aberto, para começo. E agora, quando o vídeo iniciar, olha só que legal, ele vai fazer essa animaçãozinha, esse efeitinho. Temos aqui algumas transições, que basicamente faz o que a gente já fez manualmente, que são as animações. Mas aqui são algumas transições que a gente pode colocar, que são mais prontas. Deixa eu, por exemplo, pegar essa daqui e jogar aqui. Eu tenho que, na verdade, tirar as animações dela. Peraí. Deixa eu colocar nenhum. E aqui também. Agora eu posso adicionar aqui. Vai dar esse avisozinho, mas agora tem uma transição pré-pronta. E assim que chegar no momento em que o vídeo acabar e o GIF começar, vai ter uma animaçãozinha. Pronto, olha só que legal. Assim a gente não precisa ficar se preocupando em alterar animação por animação. Aqui são legendas que a gente pode gerar por inteligência artificial também. Legendas de vídeos. Isso é bem interessante, na verdade. Porque facilita muito o processo de colocar legendas em caso de palestras e afins. Aqui temos alguns filtros. Filtros de imagem e também ajustes. É basicamente tudo que a gente pode fazer da própria imagem. A gente faz de uma maneira mais geral aqui nas ferramentas de cima. E pronto, agora a gente já tem um videozinho pré-pronto. E agora a gente tem todas as ferramentas necessárias para uma edição de vídeo. De um videozinho curtinho, mas a gente pode fazer tanto para palestras, para posts e afins. Clicando aqui em exportar, a gente pode compartilhar o projeto, mas se a gente clicar aqui em exportar, a gente vai ter como renomeá-lo. Por exemplo, eu posso colocar aqui o título de Lunar CapCut capacitação, melhor edição de vídeo. Isso, pode ser isso. E aqui a gente pode selecionar o local que ela vai ser exportada. Aqui está padrão nos vídeos. Aqui a gente pode alterar a resolução, algo muito importante. Podemos colocar, por exemplo, 4K. A taxa de bits eu vou deixar em recomendado. O Kodak não é algo que a gente precise mexer muito. Aqui o formato do vídeo, temos esses dois formatinhos aqui. Eu vou deixar em MP4 mesmo. Aqui eu peguei um arquivo melhor para colocar de capa aqui. Eu editei e coloquei a capa do logo da Lunar para ficar
bonitinha, tem uma logozinha. E pronto, agora deixa eu alterar de novo o título, que eu acabei tendo que cancelar aquela exportação. Deixa eu colocar aqui Lunar Capacitação CapCut. Aqui eu vou alterar de novo a resolução para 4K. E o resto eu vou deixar do mesmo formato que já estava, tanto a taxa de bits como o Kodak, quanto o formato. E a taxa de quadros que a gente já tinha setado lá no começo em 60 fps. Agora com a capinha pronta, a gente vai clicar em exportar aqui. E pronto, agora a gente só vai esperar o nosso vídeo terminar de exportar. E pronto, nosso vídeo já foi exportado, já está na pasta dele. Aqui a gente tem como compartilhar já para o TikTok ou YouTube, ou fazer um vídeo para o TikTok, mas essas são opções que não são necessárias. Então se a gente abrir, por exemplo, aqui, em vídeos, já abri uma pasta que vai ter tanto o vídeo como a sua logo, a sua thumbnail. E aqui está o resultado final do nosso vídeo. E basicamente aqui podemos conferir o resultado final do nosso vídeo. Enfim, esse foi o resultado final, espero que tenham gostado. Caso tenha faltado alguma ferramenta, alguma propriedade que eu esqueci de comentar no vídeo, deem um feedback para que talvez a gente possa fazer uma parte 2 dessa capacitação. Enfim, espero que tenham gostado e boa sorte nas edições de vídeo.